E galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, e no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo nesse formato onde a gente trata sobre um assunto que deve ser desbloqueado aí na sua vida. E no vídeo de hoje, como vocês viram pelo título e pela thumb, vamos tratar sobre o assunto da alienação. Nesse vídeo eu vou te mostrar um guia do que é ser um alienado, por que eu me torno alienado e como finalmente resolver esse problema de alienação para que eu não seja mais um alienado. Todo esse vídeo eu fiz baseado através de um livro que eu vou falar no final desse vídeo, então fica até o final que eu vou contar algumas passagens e algumas frases desse livro que vão te mostrar também o que é e o que não é um alienado. Vamos lá, vamos começar primeiro por o que é um alienado. Uma pessoa alienada é aquela pessoa que se deixa ser influenciada por todas as outras pessoas que estão ao seu redor. É aquela pessoa que é levada a qualquer vento de doutrina. O alienado é aquela pessoa que perdeu o controle de si mesmo e não pensa por si próprio. O alienado é aquela pessoa que não domina sobre a sua própria mente. Se nesses primeiros exemplos você já se identificou com alguma coisa, pode ter certeza, você é sim um alienado. Mas calma, que existe uma solução para você resolver isso e parar de ser desse grupo de pessoas que se tornam alienados. Nesse livro primeiro que eu trouxe esse resumo para você, não se sinta alguém diferente ou alguém que não tem um jeito de resolver. Porque nesse livro ele fala que 98% das pessoas do mundo são alienadas, enquanto 2% conseguem se manter fora dessa bolha. Vamos para a segunda pergunta do que é: por que você se torna um alienado? Vamos lá. Para a gente se tornar um alienado, primeiro, como eu falei para vocês, não dominamos a nossa própria mente. Ou seja, sempre a gente faz as coisas com termos dos outros. Seja aí numa academia, temos que fazer o treino das outras pessoas, porque a gente não tem um conhecimento próprio e não sabemos como gerenciar nosso próprio treino. Ou seja, precisamos de outra pessoa nos guiando. Na escola, precisamos de um professor indicando como devemos ser ensinados ou educados. É um padrão que já faz muitos anos e nunca foi mudado. Dentro do seu trabalho, você tem que ser guiado por algum governante, algum chefe, algum patrão, e você nunca tem a independência de também fazer pelos seus termos. Dentro do seu ciclo de amizade, às vezes você não tem um conhecimento próprio, ou se tem, o seu conhecimento veio através de um aplicativo da internet, veio através da opinião de outras pessoas, veio através de uma propaganda que você viu, mas o seu conhecimento nunca vem do fato da verdade. Seu conhecimento nunca vem através de um estudo que você tenha feito, através de um livro ou através de algo que seja fatos. Ou seja, é por isso que o alienado não consegue ter dominância da própria mente, porque ela sempre é levada pelas influências das outras pessoas, seja pensamento, seja ações, mas você é levado, você é influenciado por essas outras pessoas. Então, o motivo de você se tornar uma pessoa alienada é pela falta do seu propósito definido. Sempre o alienado quer seguir o propósito de outras pessoas pela zona de conforto que ele entrou e pela preguiça de pensar e da energia que ele vai gastar se ele for gerar um próprio plano definido para a pessoa dele. Ou seja, se você entra nesse caso de uma pessoa que não tem propósito, de uma pessoa que não quer seguir nada na sua vida, pode ter certeza, você está no caminho da alienação. Chegando para um dos momentos mais importantes, que é, como eu resolvo a alienação? Como eu paro de ser uma pessoa alienada? Mas antes de entrar nesse tópico, deixa seu like, se inscreve no canal e eu vou falar também um pouco sobre as passagens do livro, porque a alienação envolve muito mais coisas. Esse vídeo está sendo um resumo do que é ser um alienado, por que eu me alieno e como ser resolvido em poucos minutos. Mas a alienação é um problema muito maior do que vocês pensam. E se eu fosse falar tudo, esse vídeo seria mais de 1 hora. Porque existem várias coisas que causam sim você ser um alienado. Existem muitos tópicos e eu vou ler algum deles para vocês através desse livro que eu trouxe esse vídeo para vocês. Vamos lá. Estou aqui com o livro, como vocês podem ver, e eu não vou falar qual é o livro ainda, eu vou falar no final do vídeo, então fica até o final. Eu vou falar aqui para vocês o que é um alienado e também vou falar para vocês o que não é uma pessoa alienada. Vocês vão entender a diferença e vocês ficam se perguntando: eu me encaixo nesse quadro ou não me encaixo? E aí você vai saber se você faz parte dos 98% das pessoas do mundo que são alienadas ou você faz parte dos 2% que estão libertas dessa alienação e você consegue dominar
a si próprio, a sua própria mente. Então vamos lá, descrevendo primeiras coisas do que é uma pessoa alienada. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida, como eu falei para vocês. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouco ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza pegando o atalho de tudo o que puder. Isso aqui é só um pouquinho de alguns exemplos do que é ser uma pessoa alienada. O alienado, ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre as suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. E ele normalmente diz saber de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na coordenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada, se puder evitá-las. E se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele beberá bebida alcoólica, se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir a sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. Pronto, essa é uma lista, através desse livro aqui, dizendo que você é um alienado. Ou seja, agora você lê e escuta um por um e fala, peraí, eu me encaixo dentro dos alienados? Então comenta aí embaixo, não tenha vergonha, porque existe uma solução que é o que eu vou contar aqui para vocês agora. Vou ler agora a próxima lista do que é um não alienado, e aí você vai saber o que você deve fazer para resolver os seus problemas se você está dentro do grupo dos alienados, fechou? Então vamos lá. O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, por meio de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele estará sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central, ou seja, ao seu plano definido. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores aos outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele tem uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros pelos seus erros, mesmo se eles merecerem. Ele costuma ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo a sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com a sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta. Ele tem uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos.
Ou seja, resumi aqui basicamente para vocês o que é um alienado e um não alienado, tanto trazendo as minhas opiniões de acordo com o que eu aprendi com esse livro, quanto a própria palavra deste livro. Vou falar para vocês agora, provavelmente vocês já devem estar reconhecendo a capa, mas para quem não sabe, quem não leu, eu recomendo esse livro de Napoleão Hill, que se chama Mais Esperto que o Diabo. É um livro cabuloso, um livro onde você vai aprender sobre todas as suas ações, sobre tudo que acontece no mundo, sobre guerras, sobre crises econômicas, sobre os fracassos, sobre sucesso. Você vai entender o drive na raiz e vai entender como reverter isso para o seu sucesso. Ou seja, esse vídeo não é patrocinado por esse livro, mas esse vídeo é um resumo e uma ponte para levar você para o próximo conhecimento. Ou seja, se você é uma pessoa alienada e quer se tornar agora um não alienado, faça todas essas coisas que eu acabei de ler nessa última lista do não alienado. Repense as suas atitudes. Se você almejar o topo, pode ter certeza, você precisa sair do campo de alienação. Para você ter sucesso, ser alguém próspero, você vai ter que deixar de ser uma pessoa alienada. E todas essas estratégias que são usadas, todos esses subornos que você às vezes não entende, ou coisas que são oferecidas a você para te frear no meio do caminho, tudo isso são feitos do diabo, para você não alcançar o seu destino e o seu propósito que estava escrito desde o dia que você nasceu. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aí embaixo, se inscreve no canal e pode ter certeza, comenta aí embaixo se você vai querer ler o resto desse livro. Mas se você não for ler, também comenta aí se foi o suficiente entender o que é uma pessoa alienada, o que não é uma pessoa alienada e como resolver se você quiser sair desse estágio de alienação. Então até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!